o declínio do Império Americano. Há alguns fatores na economia americana, no entanto, de características mais profundas, estruturais, que não foram atingidos pelo plano de resgate. Um dos aspectos mais evidentes dos problemas da economia estadunidense são os famosos déficits gêmeos, fiscal e comercial. O aumento da dívida pública e a possível volta da inflação. No caso do déficit comercial, os dados mostram que as importações dos Estados Unidos cresceram já no primeiro trimestre de 2021 e que o déficit americano aumentou com a China, Vietnã e Brasil, tomados aqui como exemplo. De 2020 a 2021, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China aumentou de 54 bilhões de dólares para 78,6 bilhões de dólares. O déficit com o Vietnã aumentou de 14 bilhões de dólares para 20,4 bilhões. E o superávit com o Brasil diminuiu de 5 bilhões de dólares para 3,7 bilhões de dólares. Com a baixa produtividade da economia dos Estados Unidos, crescimento interno significa aumento do déficit comercial. Já o déficit originário do déficit orçamentário dos Estados Unidos ficou em 1,9 trilhões de dólares entre outubro e abril, os primeiros 7 meses do atual ano fiscal, no momento em que o governo continua a gastar além do que arrecada, para exatamente lidar com os impactos econômicos da pandemia de Covid-19. O resultado recorde para o período de 7 meses representa um avanço de 30% na comparação com o igual período do ano anterior, segundo os números divulgados pelo Departamento do Tesouro. Os gastos avançaram 22% na comparação anual, para o recorde de 1,4 trilhão de dólares, puxado por gastos com seguro-desemprego e assistência alimentar, bem como para programas para aliviar os impactos da pandemia, como empréstimos emergenciais para pequenas empresas e os cheques de estímulo que fazem parte do plano de resgate do governo. A receita tributária cresceu 16%, no valor de 2,1 trilhões de dólares, sobretudo devido a receitas maiores de pessoas e empresas, mais elevadas até agora, pois o Congresso adiou o prazo para pagamento dos impostos até julho. A Receita Tributária Federal também atingiu recorde para o período de 7 meses até abril. Funcionários do Tesouro notam que
os números de abril não dão um retrato fidedigno dos fatores subjetivos na economia e na receita do governo, por causa das mudanças do período tradicional para o pagamento de impostos, devido à pandemia da Covid-19. Para 2021, o Escritório de Orçamento do Congresso, CBO, na sigla em inglês, projeta que o déficit chegará a 2,3 trilhões de dólares, quase 900 bilhões a menos do que no ano fiscal encerrado em setembro. O valor, porém, é 25% maior do que o previsto pelo escritório independente do Congresso em seu último relatório. Em relação ao PIB, o déficit chegará a 10,3% no ano fiscal de 2021, o segundo maior da história desde a Segunda Guerra Mundial, sendo superado apenas pelos 14,9% do ano passado. O CBO espera que os déficits anuais atinjam uma média de 1,2 trilhões de dólares na próxima década. Eles serão maiores a cada ano do que a média de 3,3% dos últimos 50 anos. O CBO afirmou que o déficit orçamentário do ano passado aumentou significativamente como resultado da perturbação econômica causada pela pandemia e da aprovação de pacotes de estímulo para mitigar os efeitos da crise. Outro problema estrutural da economia americana, a questão da dívida federal. Essa dívida do governo dos Estados Unidos deve disparar ao longo da próxima década, mas não tanto quanto foi previsto no ano passado, graças a uma melhoria no panorama econômico que deve impulsionar as receitas federais. Segundo o CBO, a dívida pública dos Estados Unidos, que atingiu 100% do produto interno bruto, PIB, no último ano fiscal, deve atingir 107% do PIB até 2031, um recorde. A expectativa é que os déficits cumulativos ao longo dos próximos 10 anos totalizem 12,6 trilhões de dólares, 3% a menos do que o calculado em setembro do ano passado, no último relatório divulgado pelo CBO. A revisão ocorreu após a atividade econômica ter se recuperado mais do que o esperado. Há também expectativa de inflação e taxas de juros mais altas, o que aumentaria a receita tributária do governo federal em comparação com os gastos, segundo o CBO. Evidentemente, uma economia que avança ancorada em déficits gêmeos e na dívida pública
está sujeita a pressões inflacionárias e a inflação medida pelos preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu em abril de 2021, com a retomada da recuperação econômica, refletindo o aumento da demanda com o abrandamento da pandemia e preços mais altos devido a gargalos da oferta. De acordo com o Departamento do Trabalho, o índice de preços ao consumidor, CP na sigla em inglês, saltou 2% em abril em relação ao ano anterior, após marcar alta de 2,6% em março. Esse resultado assim, notável, mais alto em 12 meses, desde o verão de 2008, no hemisfério norte. E o problema é que o aumento da inflação tende a aumentar a taxa de juros. De fato, os juros futuros dispararam após surpresas com a inflação nos Estados Unidos em abril. Outro fator estrutural importante é a questão da mudança da matriz energética, porque os Estados Unidos estão muito atrás da China na produção de energias renováveis e na produção de carros elétricos. Na verdade, os Estados Unidos estão perdendo a corrida pela liderança da mudança do padrão de carros como a combustão interna para carros elétricos. A China está construindo fábricas de carros elétricos quase tão rápido quanto todo o resto do mundo junto. As montadoras chinesas estão investindo bilhões de dólares para vencer as montadoras estabelecidas no mercado global. A indústria chinesa tem avançado muito. A China produzirá mais de 8 milhões de carros elétricos por ano até 2028, enquanto a Europa está a caminho de fabricar 5,7 milhões de carros totalmente elétricos até essa data. O próprio presidente Joe Biden, em uma visita virtual a uma fábrica de ônibus elétricos na Carolina do Sul, admitiu que, no momento, estamos muito atrás da China. As montadoras norte-americanas estão a caminho de construir apenas 1,4 milhões de carros elétricos por ano até 2028, em comparação com 410 mil no ano passado. A economia outrora mais avançada e na vanguarda das demais apresenta indicadores de desenvolvimento socioeconômico que estão aquém da autoimagem projetada em sua própria sociedade. No último relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, os Estados Unidos aparecem na 17ª posição dentre os 190 países, com um índice de desenvolvimento humano de 0,926. Dos 3 componentes que dividem o IDH, o único em que o desempenho dos Estados Unidos significativamente é superior à média dos 66 países classificados como de desenvolvimento humano
muito alto é a renda per capita. Nos outros dois, expectativa de vida ao nascer e escolaridade, os resultados estadunidenses estão ao redor da média. No caso de expectativas de vida ao nascer, o indicador dos Estados Unidos, 78,9 anos, equivale ao de Cuba, 78,8 anos, e está muito abaixo dos níveis observados nos países mais longevos. Hong Kong, 84,9 anos, e Japão, 84,6 anos. Já a expectativa de vida saudável ao nascer nos Estados Unidos é de apenas 65,3 anos. 3 anos a menos do que a média dos países de IDH muito alto, 68,3 anos, e do de Cuba, 68,4 anos, e China, 68,5 anos, ou 9 anos a menos do que os países com melhores indicadores nesse quesito. O mesmo acontece quando são analisados os indicadores sobre educação. Os resultados dos Estados Unidos estão ao redor da média observada nos países com IDH muito alto, mas abaixo dos líderes em desenvolvimento humano. Assim, por exemplo, os países escandinavos, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, que lideram o ranking geral do IDH, apresentam volumes de gasto público em educação entre 7% e 8% do PIB, contra a média de 5% do PIB dos países com IDH muito alto. Já o poder público estadunidense gasta 4,9% do PIB. Portanto, não causa surpresa o fato de que os Estados Unidos estão na 13ª posição do ranking dos testes educacionais padronizados da OCDE PISA. A vulnerabilidade social e os indicadores de violência também são piores nos Estados Unidos em comparação aos países com alto desenvolvimento humano. A população encarcerada por 100 mil habitantes é de 4 vezes maior nos Estados Unidos, 663 versus 173. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é 5,0 nos Estados Unidos contra 3,0 naquela média. Ainda nesse tipo de comparação, os Estados Unidos apresentam indicadores sociais piores do que a média de seus pares nos seguintes quesitos: número de médicos e leitos hospitalares por 1.000 habitantes, relação entre o número de alunos em sala de aula e professores, jovens entre 15 e 24 anos que não estão na escola ou trabalhando, para citar alguns. Além dos indicadores estritamente sociais, o desempenho relativo dos Estados Unidos também se revela inferior aos demais. As demais economias avançadas e emergentes em outros quesitos. O World Competitiveness Report de 2020, produzido pelo Fórum Econômico Mundial, destaca que os Estados Unidos possuem o melhor ambiente regulatório para o desenvolvimento de novas tecnologias e o quinto melhor em termos de flexibilidade no mercado de trabalho. Todavia, o país sequer conta com pontos no ranking dos 10 mais competitivos em termos de competências digitais, ou na provisão de uma rede de proteção social adequada aos requisitos da moderna competição capitalista. Já no estudo detalhado de 2019, pelo mesmo fórum,
os Estados Unidos aparecem como a segunda nação mais competitiva do mundo em um modelo multidimensional. Em aspectos regulatórios, de tamanho de mercado e sofisticação do ambiente financeiro e empresarial, se revelam os mais positivos. Já em outras dimensões, as fragilidades não são desprezíveis. Em infraestrutura física, o país aparecia somente na 13ª posição, dentre os 141 países analisados. A qualidade da saúde, 55 posições. A adoção de novas tecnologias de informação, 27ª posição. A estabilidade macroeconômica, 37ª posição. E a qualidade geral das instituições, 20ª posição. Estão claramente desalinhadas com a perspectiva de uma nação que se propõe a estar sempre na liderança global. Essa situação de decadência se reflete em todas as facetas da vida moderna nos Estados Unidos e é resultado de décadas de políticas econômicas neoliberais, desde o governo Reagan, na década de 80 do século XX. Por outro lado, os custos envolvidos no empreendimento imperialista, que obrigou os Estados Unidos a desempenhar um papel de potência imperialista número 1, para o que investiu muitos trilhões de dólares na destruição de países e regime change em todo o mundo, angariando o ódio e a revolta dos povos dos países da América Latina, Ásia e Europa. As contrapartidas deste empreendimento, com a rapinagem dos recursos naturais e econômicos dos países envolvidos, também não é mais suficiente para manter uma imensa e custosa máquina de guerra, construída pelo complexo industrial militar, e que vive de fomentar guerras sem que haja a menor chance de apoio interno a essas aventuras, a não ser, é claro, dos capitalistas envolvidos diretamente neste tenebroso negócio. O desastre a que as políticas neoliberais levou o país não evita, no entanto, que ainda existam milhões de apoiadores fanáticos desse projeto, que foi representado na sua forma mais grotesca pelo governo Trump. Todo o processo de votação do plano de resgate do governo Biden não envolveu um voto sequer da oposição maciça e ideológica do Partido Republicano no Congresso. A margem de manobra do governo para aprová-lo continuou sendo a estreita maioria no Senado. Na verdade, o voto de Minerva constitucional da vice Harris, que a casa está dividida meio a meio entre os dois partidos.